Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje falaremos sobre o sistema respiratório, ok? O sistema respiratório, assim como os outros sistemas, ele tem uma integração muito importante, né, e função extremamente importante no ponto de vista fisiológico, e diversas patologias podem surgir, né, no desequilíbrio desse sistema. Então é um sistema de interesse nosso, não só para o pessoal da farmácia, mas para outros cursos, ainda mais na época de pandemia, onde um vírus, né, ele tem capacidade de tirar essa nossa flexibilidade pulmonar, que a gente vai falar já já. Então, o sistema respiratório, ele é extremamente importante no ponto de vista fisiológico. E aí nós falaremos dele hoje. Bom, assim como os outros sistemas, o sistema respiratório, ele é integrado, né? Ele tem a sua integração com outros sistemas de forma direta e de forma indireta, onde, por exemplo, o sistema cardiovascular ele é intimamente conectado, né? Onde você tem ali a microcirculação ou a pequena circulação, né? Onde você tem a circulação do coração e do pulmão, isso nós chamamos de pequena circulação, e a grande circulação, né? Depois que todo aquele sangue passa por esses dois órgãos, ele vai percorrer pelo corpo inteiro, com sangue oxigenado, graças à troca feita pelo pulmão. Essa troca gasosa, ela é de extrema importância no ponto de vista fisiológico, né? E a gente vai abordar um pouquinho disso hoje, ok? Então, uma coisa que eu gostaria de lembrá-los, né? É que nós falamos do sistema ósseo. Então, o sistema ósseo ele tem como função a produção de células sanguíneas, né? Essas células sanguíneas, uma vez que são produzidas nesse sistema ósseo, elas vão passar a circular na corrente sanguínea e transportar, no caso das hemácias, oxigênio para todo o corpo. E por onde que elas vão passar? Pelos vasos que nós estudamos do sistema cardiovascular, e pelo coração, e também pelo pulmão, que nós falaremos agora. Então é no pulmão onde ocorrerá a troca gasosa, e é ali que o sangue passará a ser transportado com uma concentração maior de oxigênio, graças à troca gasosa promovida pelo sistema respiratório. E um dos sistemas que a gente já chegou a comentar que usufrui bastante, né, desse oxigênio, não que os outros não usufruam, mas é um sistema onde a demanda por oxigênio é bem grande, é o sistema muscular, né? Então a gente já falou um pouquinho do sistema muscular, e para que haja contração muscular, você tem que ter uma molécula de energia, e essa molécula de energia só vai ser produzida pelo nosso corpo se tiver oxigênio. Se não tiver oxigênio, não há produção, né, da molécula energética, e portanto a célula fica sem essa célula energética e consequentemente não haverá contração muscular, ok? Então é tudo muito íntimo, né? Tudo muito interligado. Bom, vamos falar um pouquinho das funções do sistema respiratório. Então, a função clássica, né, que a gente conhece é o fornecimento de oxigênio para microcirculação ou para a circulação, né, do nosso corpo. Então, onde há a troca gasosa, esse gás, né, que é o gás carbônico que é transportado do tecido para o pulmão, esse gás carbônico vem ali de gasto energético, né? E uma vez que você tem excesso de CO2, ele precisa ser removido de alguma maneira. Quem vai fazer isso é o pulmão. Então esse gás é direcionado ao pulmão através do nosso sistema sanguíneo, né, sistema cardiovascular, e chegando no pulmão, esse sangue cheio de CO2 vai ser trocado o CO2 pelo O2, que é o oxigênio. Então esse gás carbônico é eliminado e o oxigênio passa a compor ali o constituinte sanguíneo. E uma vez que foi trocado esse sangue vai ser distribuído para todo o nosso corpo,
né, para transportar esse oxigênio captado pelo sistema respiratório. Eu só corrigiria uma palavra aqui, eu coloquei fornecer oxigênio, né, mas o termo mais correto é captar oxigênio para a circulação sanguínea, ok? Esse processo a gente chama de hematose. Então a hematose é o processo onde há troca gasosa, né, e você tem então a substituição do CO2 por O2. Segundo função ali do nosso sistema respiratório é a possibilidade da produção de som, né, ou a vocalização. Então o ar passando através das pregas vocais, você tem aumento dessas vibrações, né, da corda vocal, e essas vibrações vão provocar sonorização, ok? Então a nossa voz ou o som que sai é tudo graças ao ar passando pelas essas pregas, ok? Então o sistema respiratório tem essa função anexa. Além disso, ele também auxilia na compressão abdominal. Então, por exemplo, você vai levantar da sua cama de manhã, né, o sistema respiratório ele dá uma certa forcinha ali na hora de você levantar da sua cama ou fazer qualquer esforço relacionado ao abdômen, ok? Além disso, também ele torna então os movimentos aéreos protetores, que são os reflexos no caso da tosse e do espirro, e facilita com que haja passagem do ar limpando as estruturas. Depois a gente vai comentar de cada um deles, ok? Então, quais são as estruturas básicas do sistema respiratório? Então nós temos o ar passando pela cavidade nasal. Uma vez que ele passa pela cavidade nasal, ele passa para a faringe, da faringe ele passa para a laringe, da laringe para a traqueia, da traqueia ele passa para os brônquios, dos brônquios para ramificações menores, que são os bronquíolos, e lá nos bronquíolos haverão células responsáveis pela troca desse gás, desse oxigênio pelo CO2. Então, lá nos bronquíolos teremos o que nós chamamos de alvéolos pulmonares. São os alvéolos pulmonares que farão a troca gasosa, ok? Algumas outras estruturas que são importantes são as costelas e os músculos intercostais, que estão ali ao redor de cada uma dessas costelas, ok? Então, esses músculos promovem a elevação da costela, forçando com que o ar seja puxado para dentro. Além disso, temos também um outro músculo chamado diafragma, que ele fica logo abaixo da porção mais base do pulmão. E esse músculo, uma vez que ele se contrai, também há expansão da região torácica, ok? Então, são essas as estruturas que são básicas do sistema respiratório. Nós falaremos de cada uma dessas estruturas e abordaremos cada um desses órgãos, ok? Então, primeiro a cavidade nasal. Então, a cavidade nasal, ela se inicia nesse limite aqui anterior, que nós chamamos de narina. Então, essa porção inicial por onde o ar entra, nós chamamos de narina. É nessa porção que nós temos pelos, e esses pelos servem para filtrar o ar. Uma vez que esse ar passa por essa narina, ele vai se direcionar à faringe. Antes de chegar na faringe, ele chega nessa porção final que nós chamamos de coânus ou coânus, ok? Essa parte final é onde termina a nossa concha nasal. Então, a nossa cavidade nasal. Então, se inicia na narina e termina no coano, ok? Aqui nós temos estruturas que são chamadas de conchas. Conchas porque tem o formato de uma concha. Então, essas conchas nós chamamos de conchas nasais. Então, nós temos a concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Quando o ar passa pela narina, ele bate nessa concha e ele forma um turbilhão. Então o ar ele começa a circular, ele faz como se fosse um tornado lá dentro. Isso aumenta a superfície de contato com a mucosa nasal, que é essa região tecidual, esse tecido,
né? E através desse contato que o ar tem com essa região, a umidificação e aquecimento do ar, ok? Então as conchas servem para que esse ar tenha mais contato com essas regiões da mucosa e seja, portanto, aquecido e umedecido, ok? As conchas são estruturas, então, que estão ali para fazer esse direcionamento, e por onde o ar passa nós chamamos de meatos. Então nós temos os meatos nasais, o meato superior, o meato médio e o meato inferior, ok? Então o ar passa através da narina, vai pelo meato, tem contato com a concha, forma um turbilhão e vai em direção aos nossos pulmões, ok? Aqui notem que nós temos ossos, que nós chamamos de ossos pneumáticos, e nessas regiões nós temos também a função de aquecimento desse ar que passa por aqui, ok? Então aqui é mais próximo, ó. Notem aqui, então esse aqui eu chamo de seio frontal, porque ele está no osso frontal, então é uma cavidade, tá? Aqui é outra cavidade. Então notem que nós temos abertura dessas cavidades, então o ar passa por ali, é aquecido, umidificado também e desce, ok? Aqui já temos o sistema nervoso aqui em cima, ó, bem próximo, só dividido através desse osso aqui, ó, ok? Notem que nós temos então esses ossos que são pneumáticos. Então eu olhando de frente para a pessoa, eu tenho outros ossos, outras cavidades, perdão, que é a cavidade maxilar, tá? Essa cavidade aqui, que é um seio, né? Um seio maxilar do osso maxilar. Aqui as conchas nasais, aqui está em espanhol, por isso cornetos, tá? Mas é concha nasal inferior, média e superior. E aqui a cartilagem que divide essas duas partes da narina, a narina esquerda para a direita, ok? E aí o ar passa por ali, tem contato com o seio, vai para a concha, tem contato com a concha, forma um turbilhão e desce, ok? Então olha lá. Ele vai, passa por ali, entra em contato com a concha e desce. Em alguns casos, essas conchas, elas podem inchar, ou seja, hipertrofiar, ok? Nós chamamos de hipertrofia. Em alguns casos, principalmente alergias, né? Essas conchas se incham, impedindo a passagem do ar. Então aqui, ó, eu olhando de frente, uma cavidade nasal normal, aqui a gente tem o septo, né, que é a cartilagem que divide a narina direita da esquerda, e aí nós temos as conchas, ok? Uma vez que você tem um processo alérgico, essa concha pode hipertrofiar, e hipertrofiando, isso obstrui a passagem do ar, dificultando então a respiração através das narinas, certo? Por que isso acontece? Células de defesa migram para o local para combater um determinado agente, né? No caso uma bactéria, um vírus, ou então uma molécula de perfume, por exemplo, que você inalou, ou de poeira, de algum tipo de poluição. Isso pode provocar efeitos alérgicos, então a célula migra para o local. Ela migrando para aquela região, você tem aumento do fluxo, ok? De sangue, e isso provoca inchaço na glândula. Além desse aumento do fluxo, o que vai acontecer? O líquido que está passando dentro do sangue vai se acumular no tecido e formando então essa bola, né? Essa concha hipertrofiada, e ela obstrui totalmente a passagem do ar. E aí para isso a gente usa, para diminuir esse sintoma, a gente usa os antihistamínicos, né? Que são substâncias que inibem a histamina liberada pelas células de defesa.
Então, as células de defesa, quando elas migram para o local e começam a provocar um sinal alérgico, elas liberam diversas moléculas. Dentro dessas moléculas, nós temos a histamina, que chama mais célula de defesa para o local e provoca mais inchaço. Então, quando eu tomo um medicamento antialérgico, também chamado de antihistamínico, ele bloqueia a histamina, né? E uma vez que ela é bloqueada, então você não tem passagem de células sanguíneas de defesa para aquele local. E aquela região começa a voltar ao normal, ok? Aqui nós temos o desvio de septo. Então, se você tem desvio de septo, isso pode bloquear a passagem de ar naquela região. E isso atrapalha também na respiração, ok? Bom, temos os seios paranasais, tá? Esses seios eles auxiliam no aquecimento e na umidificação do ar que nós inspiramos, além de aumentar a resistência dos ossos que possuem essas cavidades. Então nós temos o osso frontal. O osso frontal ele possui um seio, né, essa cavidade. Então nós chamamos de seio frontal, que é esse verdinho aqui. O osso etimoidal, ele está aqui, ó. Então você tem cavidade nessa região também. Então, em toda essa região marcada aqui, ó, em roxinho, nós temos a cavidade que nós chamamos de seio etimoidal. Lá no fundo, nós temos o seio esfenoidal, que eu mostrei para vocês anteriormente, e o seio maxilar, que eu também já mostrei para vocês. Okay? Então essas estruturas servem para que haja passagem do ar por ali e haja umidificação e aquecimento da região do ar. Então aqui, ó, olhando de frente, né, você tem um corte e aí nós observamos aqui, ó, o osso frontal. Aqui nós temos a cavidade, essa é a cavidade do osso frontal, né, o seio frontal, o seio etimoidal e o seio maxilar. Ok? Aqui é a cavidade por onde o ar vai passar, cavidade nasal. Então, no caso da rinite, né, você tem aumento do fluxo sanguíneo naquela região, como eu expus anteriormente. Então, o aumento do fluxo sanguíneo para aquela região vai promover inchaço ou hipertrofia dessas conchas nasais, obstruindo então a sua respiração. Além disso, como você tem acúmulo de líquidos, né, que está vindo ali do fluxo sanguíneo aumentado, então imagina que o sangue está fluindo mais para essa região, trazendo células de defesa para essa região, e com isso o líquido vem junto, né? Então você tem acúmulo de líquido no tecido, e esse excesso de líquido no tecido promove então a famosa coriza, onde a gente tem escorrimento desse fluxo, ok? Então é o líquido que está vindo ali dos vasos sanguíneos, que acumulou nas conchas, então elas ficam inchadas de tanto líquido, e com isso esse líquido acaba extravasando, né? E aí a gente percebe essa coriza. Além disso, pode promover espirros e coceira no local devido à liberação de histaminas pelas células de defesa do nosso corpo. E aí essas histaminas, uma vez que eu bloqueio com um medicamento antialérgico, né? Então com os antihistamínicos, então você tem diminuição dessa inflamação, né? E diminuição da coriza, consequentemente redução da coceira e dos espirros. Então tudo isso acontece por conta da histamina liberada pela célula de defesa. E o que pode causar isso, né? Então fungo, poeira, fumaça de cigarro, pelos de animais, e uma série de outros fatores, ok? Até mesmo as condições climáticas, por exemplo, quando o tempo está muito seco, isso pode acontecer, né? E pode causar irritação na região nasal, ok? Bom, e aí nós passamos para a faringe. A faringe, então, ela serve apenas para passagem do ar, ok?
ok? Então é um tubo para passagem. Nós temos uma parte superior, né, que nós chamamos de nós chamamos de nasofaringe. Nós temos uma parte mediana que nós chamamos de orofaringe, que é a parte oral dela, e temos uma região inferior da faringe que nós chamamos de parte laríngea da faringe, ou então de laringofaringe. Essa região aqui, ela tem contato direto ali com a laringe. E a região oral, a orofaringe, é onde passa tanto o ar quanto os alimentos, ok? Então os alimentos passando aqui, ó, aqui é a língua, ok? Então a pessoa se alimenta, esse alimento passa por essa região e desce. Ele não passa para dentro da laringe, esse alimento, porque essa estrutura cartilaginosa aqui, ó, que o mouse mostra, chamada de epiglote, ela abaixa e isso faz com que tampe a passagem de ar e o alimento passe apenas por esse tubo aqui de trás, ó, que nós chamamos de esôfago. Mas falaremos isso na aula de sistema digestório. Por enquanto vamos falar apenas da passagem do ar. Então, o ar passa pela nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e entra na laringe. Okay? Uma vez que ele entra na laringe, ele se direciona à traqueia e aos pulmões. Ok? Então nós temos, olha lá, a naso, a oro e essa parte azul é a laringofaringe, ok? E aí a laringe, então, é essa estrutura aqui, ó, que eu mostro com o mouse. A laringe, quando você engole saliva, você sente que essa epiglote desce, então engulam saliva aí, vocês vão perceber, ou então engulam algum alimento, vocês vão perceber que essa estrutura abaixa, né? E ela abaixando, ela tampa essa passagem de ar. Quando esse mecanismo falha, a gente engasga. Isso é extremamente perigoso porque o alimento pode entrar na traqueia, o que pode tampar a respiração, ok? Então nós temos aqui as cordas vocais. Essas cordas ou pregas vocais, elas vibram quando o ar passa por aqui, ok? E aí produz som. A epiglote baixa quando passa alimento, ok? Então são funções da laringe. Então você tem impedimento do que os alimentos passem, a produção de som, ok? E aí essa laringe, ela por fora nós observamos o seguinte: nós temos essa região da cartilagem tireoide, ok? A cartilagem cricoide e logo abaixo a traqueia, que é o tubo que vai passar o ar lá para baixo, lá para os pulmões, ok? Aqui nós temos um ossinho que nós chamamos de osso hioide. Quando você engole saliva, você sente ele levantando, você coloca a mão assim no seu pescoço, nessa região anterior do pescoço, você sente ele levantando, né, fazendo com que a epiglote abaixe, ok? Então a epiglote é uma outra cartilagem. Então as cartilagens que nós temos são a tireoide, a cartilagem cricoide, a cartilagem epiglótica e lá atrás, vou mostrar para vocês depois, a aritenoide. Lá atrás, então, tem como se fosse uma linguinha assim, que forma a cartilagem aritenoide. Bom, então nós falamos dessas estruturas que nós consideramos vias aéreas superiores, tá? No próximo vídeo, eu vou pausar aqui agora, no próximo vídeo a gente vai falar das vias aéreas inferiores, ok? Aí a gente vai falar de traqueia, vai falar de cada um dessas estruturas inferiores, ok? Então, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar de
sistema respiratório, continuar a nossa videoaula. E hoje nós falaremos das estruturas da via respiratória inferior, ok? Falamos das vias respiratórias superiores, falamos lá das conchas nasais, falamos até a laringe, né? Faringe, laringe, e agora vamos falar um pouquinho da traqueia. Bom, a traqueia é um tubo, tá? Então esse tubo ele contém uma série de aproximadamente 16 a 20 cartilagens, ok? Essas cartilagens têm formato de C e elas servem para manter a estrutura sempre aberta, né? Facilitando, portanto, a passagem de ar. Então, essa estrutura aqui, ela serve principalmente para passagem de ar, tá? E a luz dela, ela é revestida de uma camada de mucosa, tá? Com diversas células ciliares. Essas células ciliares, elas possuem um formato como se fosse cílio. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui na parte interna, ó, por onde passa o ar, nós chamamos de luz da traqueia, tá? Aqui está falando como lumen of trachea, em inglês, né? Então nós chamamos de luz da traqueia. É por aqui que passa o ar. E aqui, ó, nós temos diversas células epiteliais, tá? Diversas células ciliares, tá? Que nós chamamos de células caliciformes. E essas células essas células levantam o muco, né, que é produzido para cima, sempre para cima, e esse muco tem duas funções. Um é ajudar na purificação do ar. Então, partículas de poeira que foram inaladas, por exemplo, podem ficar presas nesse muco, e como essas células estão fazendo movimentos ciliares sempre para cima, esse muco, junto com essas partículas, pode ser engolido, e aí a gente acaba evitando qualquer tipo de risco pulmonar, né? Além disso, essa estrutura serve para aquecer também e umidificar o ar que passa ali por essa região, tá? Então o ar sempre aquecido e umidificado por essas estruturas. Então, para isso que serve esse muco. Em caso de alergia ou caso de inflamação, nós temos o aumento da produção desse muco, e isso pode obstruir a passagem de ar e fica difícil de você respirar, ok? Então notem aqui, ó, essa parte amarelada, nós temos a cartilagem, ok? E aqui, ó, a luz da traqueia. Notem que logo atrás nós temos o esôfago, ok? E notem também que nós temos aqui uma camada de tecido muscular em volta. Olha aqui, ó, músculo. Então, onde está róseo, é porque é uma camada de tecido muscular. Olha aqui, ó. Aqui também no esôfago a gente tem uma camada de tecido muscular. Aqui, ó, na traqueia, então se eu pegar essa região aqui e mostrar para vocês logo aqui embaixo, ó, então você tem primeiro a camada de tecido epitelial, revestido por uma lâmina que nós chamamos de submucosa, ela fica logo abaixo, e logo depois nós temos a cartilagem com células específicas que produzem matriz cartilaginosa, ok? E aqui uma camada adventícia, ok? Aqui, ó, é um exemplo da traqueostomia, né? Onde é realizado a incisão de uma cânula nessa região para que seja feita a abertura da passagem do ar.